Pedreiro não sabe fazer orçamento de obras. Sempre que eu peço um orçamento de um pedreiro, no final da construção, o valor que ele me passou, eu gastei 2 vezes. Esses são apenas alguns dos comentários que eu recebi em um dos vídeos que eu postei recentemente no TikTok. E olha só, esse vídeo gerou muita polêmica, já está com mais de 10 mil curtidas e mais de 680 compartilhamentos no WhatsApp. E olha só, isso que foi dito nesse vídeo gerou muita, mas muita intriga com a maioria dos profissionais da construção civil. E tem muita gente sentando a lenha nos comentários, literalmente. Então nesse vídeo eu vou te explicar um pouco sobre como funciona, qual a principal diferença entre um orçamento elaborado por um profissional, um engenheiro orçamentista, e um orçamento elaborado por um profissional que sabe executar a obra e que não tem informação em orçamentos. Muita gente acha que fazer orçamento é a coisa mais simples do mundo. É só ver o que vai fazer, colocar o preço e está tudo resolvido. Mas não é tão simples como se parece. E aí, o que é que você acha? Você acha que o pedreiro realmente tem condições de fazer orçamentos de qualidade como um profissional da área? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre isso agora mesmo. Vamos nessa! Dá uma olhada em como começou esse tema tão polêmico que você vai entender da onde surgiu esse assunto. Vê só. Isso já se paga. Isso daí. Eu tenho na família, eu tenho vários casos de tios. O pessoal não confia em tudo, Não, é porque aquela história assim, engenheiro é caro. Engenheiro é caro, e tio de outro estado também. É barato, Mas tem tio de outro estado também. Tem um tio meu em Fortaleza, ele disse que assim, né, ia fazer a reforma. Aí era a reforma, chamou o pedreiro vai gastar X. Ele disse que gastou 3 vezes. Orçamento de pedreiro é uma coisa. Tá vendo? Foi daí que surgiu esse tema, né? O Will Regel, que é o meu sócio lá no podcast, a gente está gravando um episódio do Pode Construir e nesse episódio a gente está entrevistando uma engenheira orçamentista, que é uma engenheira especialista em orçamentos. Ela trabalha só com isso, fazendo orçamentos desde pequenas obras até grandes obras, shopping centers, galpões, coisas imensas. Então essa é a especialidade dela. E quando ele levantou esse tema, disse que o tio dele passou por esse problema de fazer orçamento com o pedreiro e no final da obra ele gastou 3 vezes o valor que o pedreiro tinha passado para ele. Então isso é muito comum de acontecer. Eu, no dia a dia, andando pela rua e conversando com várias pessoas que querem construir, que já construíram, não é uma coisa difícil de acontecer. A gente vê muito casos como esse. Inclusive, eu nunca vi ninguém falando, tá? Desculpe se você é pedreiro, eu não quero ofender nenhum pedreiro aqui, mas até hoje eu ainda não tive contato com nenhum cliente que disse que recebeu um orçamento do pedreiro e o orçamento foi feito exatamente no valor que foi passado. Sempre tem uma coisa a mais, sempre tem um ajuste, sempre tem um incremento, sempre tem um aditivo, tá? Eu sei que tem profissionais que sabem orçar muito bem. Eu sei que tem pessoas que conseguem fazer orçamentos com precisão, mesmo sem ser engenheiro e mesmo sem ter formação na área de orçamentos. Mas essa parcela é uma minoria em relação à grande quantidade de profissionais que trabalham com obras de reformas hoje aqui no nosso país. Mas vamos lá, vamos avançar para você entender da onde surgiu esse vídeo e por que ele está causando tanta repercussão lá no TikTok, tantos comentários e tantas pessoas revoltadas porque a Natália falou isso. Dá uma olhada. 50, 100, 200. Porque qual é o problema? O orçamento do pedreiro é aquele serviço que está ali à vista. Então, você quer trocar um revestimento de piso, ele vai dar aquele preço do metro quadrado para assentar a cerâmica. Quando você vem para o outro lado, a gente coloca o preço da demolição, o preço do bota fora, o preço da regularização do piso que foi demolido e toda uma série de estudos, porque é a engenharia, a gente sabe a maneira correta de executar. Então, foi essa fala da Natália que gerou tanta intriga e tanto, vamos dizer assim, polêmica com as pessoas que trabalham com obras e principalmente com pedreiros, né? Porque ela acabou de falar que o pedreiro não consegue orçar o serviço como completo. Bem, isso foi apenas um pequeno exemplo. Ela falou de um piso, que você tem que colocar os serviços auxiliares, o serviço de remoção, de demolição da cerâmica, enfim, foi apenas um exemplo. Mas o que é que a gente vê na prática? Fazer orçamento de obras não é uma coisa tão simples, tá? Ponto. É uma coisa bem mais complexa do que as pessoas que não entendem imaginam. Por exemplo, quando eu vou fazer um orçamento de construção, kitnets, por exemplo, muita gente me pede muito orçamentos de kitnets. Primeiro ponto, eu preciso entender qual a resistência do solo. O cliente, o contratante, tem sondagem do solo? Não tem. Opa, já é um alerta, eu não sei qual a resistência do solo. Eu preciso ter um projeto estrutural bem embasado, bem definido,
para eu saber que tipo de estrutura eu vou construir. Eu já não sei qual a resistência do solo, se não tiver sondagem, por exemplo. E se não tem o projeto estrutural, que geralmente não tem, eu não sei qual o peso da estrutura. E eu não sei que tipo de pilar, que tipo de viga, o tamanho do pilar, a ferragem do pilar, que tipo de fundação vai ser a mais adequada para eu construir ali naquele lugar. Então, é uma coisa assim que precisa ser bem detalhada e precisa ser estudada. Não dá para a gente fazer orçamento no achismo, não dá para a gente fazer orçamento desse nível por metro quadrado, né? O que a gente vê muito profissional, antigo de obra, pessoas mais experientes que já constroem há, sei lá, 20, 30 anos, muita gente está cobrando por metro quadrado. Então, quando você chega para um pedreiro ou um mestre de obras mais experiente, ó, eu quero construir uma casa de 60 metros quadrados, o cara já te dá o valor na bucha. Ah, eu cobro lá R$ 1.500 no metro quadrado, eu cobro R$ 2.500 no metro quadrado, enfim, não importa o valor, cada região e cada profissional tem o seu valor de trabalho. Mas o que importa é que não dá para fazer dessa forma, porque a gente precisa entender do solo, precisa saber a resistência do solo, a gente precisa saber que tipo de fundação é mais adequada, qual o peso da estrutura. Eu vou fazer fundação com sapata, que tem um custo, tem um trabalho para fazer. Eu vou fazer um radier, que gasta mais material, consome menos mão de obra. Ou eu vou fazer uma sapata corrida, que eu posso embutir dentro das minhas canaletas e eu consigo executar muito barato. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, que dificilmente, não estou dizendo que é impossível, mas dificilmente um pedreiro tem habilidade e tem, vamos dizer assim, domínio da técnica para poder elaborar um orçamento bem embasado e bem definido, como a gente que estudou e que se especializa nisso, como a Natália tem. Vou dar mais um exemplo, tá? Olha, eu não sei se você é pedreiro, eu não sei se você conhece algum pedreiro. Se você estiver se sentindo ofendido, eu peço desculpas, não é essa a intenção desse vídeo. Eu quero apenas deixar bem claro para quem é leigo, para quem não entende como é que funciona esse mundo que a gente vive, eu e você, esse mundo de obras, onde são orçamentos diversos, de diferentes tipos de construção, e a gente frequentemente está conhecendo coisas novas, novos métodos, novos tipos construtivos, e a gente precisa estar se evoluindo. Então, para quem é leigo, não entende como é que funciona esse nosso mundo, o objetivo desse vídeo é tentar clarear as ideias. Para você que é leigo, entender a principal diferença entre um orçamento bem embasado, bem detalhado, e um orçamento chutado com base em parâmetros que podem não ser a realidade para aquele tipo de construção. Muitos clientes, não são poucos, me relatam, após pegar orçamentos com a gente, que conseguiram orçamentos mais econômicos, mais baratos, com o método tradicional, com pedreiros da sua região. Excelente. Se isso for real mesmo, excelente. Quer dizer que tem pedreiros que estão conseguindo uma maior eficiência construindo com o método tradicional do que com o nosso método, que teoricamente deveria gerar maior velocidade, economia de mão de obra, redução de consumo de madeira, enfim. Tudo isso que você já deve estar cansado de saber, eu já falei em vários vídeos. Só que aí vem um porém. Recentemente, principalmente depois desse vídeo aqui, isso me acendeu um alerta, eu fiquei muito curioso para saber. Eu comecei a procurar alguns clientes que já fizeram orçamento comigo, por algum motivo não fecharam a construção, e aí eu entrei em contato com eles e procurei saber o que tinha acontecido. A maioria deles já está construindo ou até já construiu, já terminou. Os mais antigos já terminaram, os mais recentes estão construindo. Alguns, né? Outros não. Outros tiveram problemas financeiros e ainda estão tentando conseguir o recurso para viabilizar a construção. Desses que estão construindo ou já construíram, 100%. Eu não falei com todos, teve alguns que eu não consegui contar, mas de todos que eu falei, 100% no final das contas gastaram mais do que o valor que eu tinha orçado inicialmente. 100%. Não estou dizendo que todos os clientes que eu orcei, atenção, preste atenção à informação. Eu não estou dizendo que todos os clientes que eu orcei e não fizeram comigo construíram e gastaram mais. Não, eu estou dizendo que alguns clientes que fizeram orçamento comigo, não fecharam orçamento, contrataram pedreiros mais baratos, ou até empresas mesmo, empresa que cobrou mais barato, tem gente que contratou empresa também que cobrou mais barato que a gente. Concluiu ou ainda está executando a obra e já percebeu ou validou, quem concluiu já validou e quem está construindo já percebeu que vai gastar mais do que o orçamento que a gente tinha passado. Então, fico alerta. Olha o alerta que eu quero trazer nesse vídeo. Será que vale a pena você orçar uma obra com um profissional que não tem experiência em orçamento ou talvez até não tenha experiência nesse tipo de obra que você vai executar? Ele te apresentar um orçamento irreal, uma coisa que não é validada, uma coisa que nem ele tem certeza se consegue executar e muito menos você que é leigo. E no final das contas você acabar gastando mais e ter menos qualidade, porque isso, sem sombra de dúvidas, já é fato, né? Com os nossos blocos,
A obra terá um ótimo isolamento térmico, terá um ótimo isolamento acústico, será uma obra leve, terá uma taxa de infiltração de água por capilaridade muito menor, problemas estruturais muito menor. É uma série de benefícios que só o método Tagente favorece em comparação com o método tradicional. Então, muita gente que vai pelo valor, que se concentra só no valor, esquece de olhar todos esses parâmetros e acaba sendo iludido por um orçamento mais barato ou por uma condição, vamos supor assim, comercial, teoricamente mais barata, e no final das contas acaba gastando mais do que poderia ter gasto se tivesse feito com a nossa equipe utilizando o método construção celular. Esse é o principal objetivo desse vídeo, falando de fatos reais. Eu não vou citar nomes de clientes, não vou citar obras, endereços, nada, porque eu não tenho autorização para isso, não pedi para nenhum deles para divulgar esses dados, mas eu vou falar por alto aqui um caso, talvez outro. Vou começar pelo primeiro caso, que é um cliente que pegou orçamento comigo para construir uma casa. Ele queria construir uma casa nos fundos da casa que ele já tinha, e nessa casa ele queria botar algumas coisas extras, área de lazer, enfim, são algumas construções. Então ele pediu orçamento, eu fiz exatamente, lá não tem sondagem do solo, então eu fui lá, conheci, tive mais ou menos uma ideia da resistência do solo. Não tem projeto estrutural, então no meu orçamento eu já inseri um projeto estrutural, que não é a gente que faz, é um terceirizado, é um engenheiro calculista, especialista nisso, para a gente garantir que a estrutura dele não teria problemas ao longo da vida. E ele de cara, quando eu apresentei o orçamento, ele achou caro. Disse, caramba, foi muito caro, eu pensei que era mais barato, eu não tenho recurso para isso tudo. E eu me prontifiquei a conversar com ele, tentar encontrar oportunidades de reduzir custos, tentar ajustar a estrutura, tentar identificar pontos que a gente pudesse minimizar o custo da construção dele, que é a nossa especialidade. A nossa especialidade é construir com o máximo de eficiência e economia. E ele ficou de entrar em contato, de fazer orçamento, e acabou não retornando. E agora, recentemente, eu fui falar com ele e descobri que ele já está fazendo a obra com o pedreiro. Está fazendo a obra com o pedreiro e o cara passou um orçamento para ele, ele fez. Conversando mais a fundo com ele, eu descobri que ele não fechou o orçamento total do pedreiro. O pedreiro deu o orçamento e disse, para fazer a tua obra é X. E ele também achou caro, o do pedreiro. Eu não sei se era mais barato ou mais caro do que o meu, mas ele achou caro, os dois. Achou caro o meu e achou caro o do pedreiro. E aí o pedreiro disse, vamos fazer o seguinte, já que você não tem esse dinheiro todo, você me contrata por semana. Você paga a minha equipe aqui, eu vou trazer um pedreiro, vou trazer um ajudante, vou trazer esses profissionais aqui. E aí, toda sexta-feira, você paga a semana dessa minha equipe. E aí você bota todos os materiais, você bota tudo que você quer colocar aqui e a gente vai fazendo do jeito que você quiser. Você diz, faz um pilar, faz viga, enfim. Ele pedia, a equipe estava lá à disposição, botava o material e o pessoal executava. Simples assim. E aí ele achou interessante. Ele disse, essa proposta aí é interessante, vai ficar mais barato, não sei o que, não sei como ele fez as estimativas dele. Talvez ele tenha considerado o prazo que eu dei, que era um prazo bem curto, de 2 meses, para entregar toda a estrutura pronta. Com o método tradicional não dá para fazer. Até pode dar. Agora ele vai ter que colocar, 3, 4 vezes mais equipe, muita gente trabalhando para poder fazer nessa velocidade. E aí ele achou interessante e contratou o pedreiro. Resumindo a história. A obra já está sendo executada há 5 meses, mais do que o dobro. Eu ia fazer em 2 meses com o nosso método, ele já fez 4 meses, o dobro do tempo, já está no 5º. Ainda não terminou a estrutura e a gente ia entregar com 2 meses. Contabilizando tudo de material, de mão de obra, ele já gastou, já ultrapassou o valor que eu sei. Então a obra não está pronta, a estrutura não está pronta. Ele já vai com 2,5 vezes o prazo que a gente ia executar e ele já vai gastando mais, eu não sei quanto mais, que ele não entrou nesse detalhe, mas ele já disse que ultrapassou o valor do orçamento que a gente tinha dado e só Deus sabe enquanto vai finalizar essa construção dele. Então, isso é um caso real, não é o único. Eu falei com outros clientes e todos eles gastaram ou estão gastando mais do que o valor que a gente orçou. E não é porque eu sou melhor ou porque eu sei orçar melhor do que as outras pessoas. Não, é porque a gente investe tempo e investe detalhes nos orçamentos que a gente faz. Assim como a Natália indica nesse vídeo, se você assistir o vídeo, você vai achar muito bacana porque a Natália é uma pessoa muito acessível, ela é muito compreensível, ela explica com muita facilidade. Se você ainda não viu esse episódio, eu já vou deixar aqui no card. Quando terminar esse vídeo, dá uma conferida no Pode Construir da Natália, que eu tenho certeza que você vai aprender muito
sobre orçamentos de obras. Então, não quer dizer que eu sou melhor do que todo mundo, não quer dizer que eu sou o supra-sumo do orçamento, mas simplesmente a gente dedica tempo, a gente investe tempo para fazer o orçamento, a gente analisa dados, a gente vai no detalhe, na minúcia de cada projeto. Cada orçamento tem uma especificidade, cada orçamento tem uma necessidade única e exclusiva. Então não dá para a gente fazer um orçamento de uma kitnet ali do outro lado da rua e pegar esse mesmo orçamento e aplicar na outra esquina. Já é totalmente diferente. Algumas coisas vão mudar, o tipo de solo vai mudar, a inclinação do solo vai mudar, o acesso vai mudar. Tudo isso aí influencia no valor final da construção. Então, qual é a dica que eu dou e o principal objetivo desse vídeo? Para deixar você com a mente bem aberta para os orçamentos que você vai pegar. Não foque no orçamento mais barato. Nem sempre o orçamento mais barato é o mais eficiente. Então se liga, vê se a pessoa que está fazendo seu orçamento está dedicando tempo, está fazendo um negócio bem embasado e está fazendo com dados realistas. E se possível, se você puder ter um contrato amarrando o valor que ela está lhe cobrando na execução, isso vai reduzir muito o risco de você ter problemas aí na construção, como muitos dos meus clientes estão tendo por não terem seguido esse pequeno passo a passo e ter mais atenção e de não focar única e exclusivamente no valor final do orçamento. Beleza? Então era essa a informação que eu tinha para te passar nesse vídeo. Espero que com isso que eu te passei aqui agora, você consiga pegar orçamentos com muito mais precisão e reduza o seu risco de ter problema aí na sua construção. Porque a pior coisa do mundo é você separar um valor para fazer a sua obra, começar a obra e quando chega no meio, esse valor acaba e aí você não tem a obra pronta e aí você não tem mais dinheiro e aí, meu amigo, cada um dá seu jeito. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue para a obra e fica por isso mesmo. Beleza? Não esquece de deixar um legal para me ajudar com a divulgação desse vídeo para muita gente que precisa dessa informação. E também se inscreve no canal e ativa o sino para você ser informado sobre os próximos vídeos que a gente vai postar. E olha, vai vir muita coisa bacana por aí. Eu acho que vale muito a pena você estar inscrito e com o sino ativado. Show de bola? Me chamo Thiago Melo, te vejo no próximo vídeo.